Olá, eu sou o professor Isaac Rossetti, aqui da Universidade Federal do Paraná, no setor Palotina. Eu sou químico de formação, com mestrado em Química Orgânica, também doutorado, né? E depois eu fiz um pós-doutorado na área de Química Computacional. Atualmente aqui na universidade eu ministro aulas de Química Orgânica, focado no curso de licenciatura em Ciências Exatas, né? Principalmente com a habilitação em Química. E também algumas disciplinas optativas na área de Química Computacional. E também, né, eu ajudo a dar aulas, né, nos outros cursos em Química Geral, né, inclusive no curso de Ciências Biológicas. Okay? Então, os trabalhos que eu desenvolvo aqui na universidade, a nível de IC, mestrado e doutorado, eles são mais focados na área de Química Computacional. Quando a gente trabalha com Química Computacional, existem duas grandes vertentes, né? A aplicação da mecânica clássica ou mecânica newtoniana, os cálculos envolvendo essas equações clássicas, elas são muito interessantes para grandes moléculas, né? Macromoléculas principalmente, né? Como proteínas, enzimas, ácidos nucleicos e outras macromoléculas e biomoléculas, né? E outra grande vertente da química computacional é a mecânica quântica, né? São cálculos um pouco mais complexos, mas eles são cálculos mais precisos, onde nós estudamos algumas propriedades eletrônicas, estruturais, espectroscópicas e mecanismos de reações, principalmente de compostos orgânicos. Eu trabalho um pouco mais focado na área de cálculos quânticos, mas eu também aplico a mecânica clássica, quando a molécula ela é muito grande. Um dos projetos que eu desenvolvo aqui na universidade são a aplicação de métodos quânticos no estudo de formação de moléculas orgânicas em meio interestelar. Esse projeto ele surgiu ali entre o ano 2018 e 2019, aqui na universidade. E esse projeto nós focamos, né, em aplicar métodos quânticos computacionais para estudo, né, de mecanismos de formação de moléculas orgânicas, né, tanto em meio interestelar, no meio, né, protoestelar também, e atmosferas de planetas e partículas minúsculas de gelo, né, atmosférico, meteoros e cometas também. Esse projeto ele é focado no estudo da formação das moléculas, né? Essas moléculas elas já foram detectadas por métodos observacionais, principalmente por espectroscopia, só que nós não sabemos exatamente como essas moléculas elas são formadas nesse meio, porque são meios muito extremos, né? Você tem uma temperatura muito baixa, você tem uma radiação de raio-x, algum raio-x e radiação ultravioleta bastante intenso, então você trabalha com cálculos de moléculas no estado excitado, né? Não no estado normal como a gente trabalha quando a gente faz cálculos convencionais, então você tem que trabalhar em estados excitados, né? Com elétrons desemparelhados. E o foco principal, né, é entender como essas moléculas elas são formadas, né? Exemplos de moléculas, né, são moléculas de origem pré-biótica, né? Como o glicoaldeído, acetaldeído, são moléculas pequenas. Mas para a formação delas existem diversos meios de formação, principalmente quando a gente trabalha em estados de alta energia. Então, o que me motivou a esse projeto, né, foi as questões de química orgânica, né, a aplicação dos conhecimentos de química orgânica, e também essas questões de espaço, astronomia sempre me fascinaram. Então eu decidi aliar esses dois conhecimentos, um conhecimento e uma vontade, né, uma curiosidade, para estudar a formação dessas moléculas. Bom, os alunos aqui na universidade, né, os alunos de IC, vamos falar dos alunos de IC primeiramente, eles passam por treinamentos, porque a gente precisa trabalhar muito com software, a gente não trabalha com programação, né, a gente trabalha mais com softwares em si. Então passam por treinamentos, entender todos os processos, bastante leitura,
e depois eles executam alguns cálculos, que são cálculos mais simples, com resultados um pouco mais fáceis de ser tratados, né, e entendidos. Já os alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado, a gente parte por uns cálculos um pouco mais complexos, sistemas mais complexos, e a vantagem muitas vezes desse tipo de projeto, é que eles submetem, né, esses cálculos em um cluster que fica aqui dentro da universidade, então eles não necessariamente precisam estar no laboratório, eles apenas precisam ter um computador com acesso à internet, e todos os cálculos eles são submetidos e depois posteriormente analisados. Bom, das técnicas, né, quando a gente trabalha em meio interestelar, basicamente a gente não trabalha muito com a mecânica newtoniana, porque são moléculas muito pequenas, né? Então a gente já parte direto para cálculos de mecânica quântica, tá? Os métodos, né? Existe um método em particular chamado teoria funcional de densidade, conhecida como DFT, que a gente utiliza bastante. É uma teoria muito bem desenvolvida e já consagrada nesse meio, então a gente trabalha em cima dessa teoria. E outros tipos de métodos, né? São métodos um pouco mais clássicos, mas porém com um detalhe que a gente tem que trabalhar no estado de alta energia, né? Como eu tinha falado anteriormente, né? Estado excitado das moléculas, então a gente tem que desenvolver trabalhos nesse sentido, né? E muitas vezes para os alunos, né? Na graduação a gente não vê muitas coisas com moléculas em estados de alta energia, né? E na IC ou no projeto eles precisam trabalhar com moléculas em estado de alta energia, né? Então tem esses detalhes aí com relação a esses cálculos computacionais. Bom, como se trata de ciência básica, né? O objetivo principal é a geração de conhecimento e a formação de recursos humanos. Uma aplicação prática, né? De cara assim, não se tem muito claro, né? Nós focamos mais na compreensão de fenômenos físicos e fenômenos químicos que ocorrem fora do nosso planeta, para o entendimento, né, e formação, saber como essas moléculas foram formadas e, quem sabe, né, sugerir algumas coisas na área de química prebiótica, na origem da vida e todas essas coisas assim, né? Então, basicamente é para geração de conhecimento e principalmente para geração de recursos humanos qualificados. Bom, para quem tem interesse em participar do projeto, geralmente os alunos entram em contato, né, mandando um e-mail ou nas disciplinas que eu dou, né, eles também se interessam e me procuram, né. A gente tem várias conversas explicando mais ou menos como é que funciona os projetos que a gente desenvolve aqui, e geralmente é por esse meio, né? Muitos alunos, a maioria dos alunos, eles se interessam e dão continuidade nesse desenvolvimento do projeto aí, né? Então pode entrar em contato por e-mail ou pelas redes sociais. Enfim, tem também o Instagram do grupo de pesquisa, o Facebook do grupo de pesquisa. Enfim, então são esses meios aí que geralmente a gente divulga os nossos resultados.